Olha, quando não tinha aparato tecnológico, quando não tinha comunicação de massa, quando não tinha possibilidade de influenciar massas populares, eles já faziam isso. Se você for ver a caça às bruxas implementada pela Igreja Católica, na Inglaterra principalmente, você vai observar que existia um período de conflito terrível, a Igreja Anglicana com a Igreja Romana. A Igreja Romana tinha o maior medo de formar outro tipo de hierarquia religiosa. Então qualquer um que se desviava, se apostatava da fé católica romana e se contrapunha a qualquer aspecto, por menor que seja, da Igreja Católica, essa pessoa tinha uma marca que se era colocada nessa pessoa, bruxa. Então ela era acusada de bruxaria. E toda a população local, a massa popular, era levada a incendiar aquela pessoa em praça pública como exemplo. Mas se ela fosse bruxa, ela escaparia da morte na fogueira. E bruxa é mulher, mas poderia ser bruxo também, porque a história fala muito do feminino. Porque é verdade, você falou uma coisa muito interessante, porque as imagens de bruxa que eles passam hoje através de Hollywood é outra. Exato. Elas têm poderes de voltar, de fazer o que for, mas aquelas pessoas comuns que eram sacrificadas, que eram porque eles vão criar uma fantasia em cima da realidade. A realidade é que aquelas pessoas não eram bruxas nada e elas morreram covardemente assassinadas, mulheres ou homens. Agora Hollywood fez disso uma fantasia, uma mentira, uma ilusão de que agora elas têm superpoderes. Porque eles adoram esse negócio de superpoderes, né? Se o Criador criou o homem, então criamos um super-homem, mais do que o Criador criou. Então, esse negócio de superpoderes, eles adoram contrapor o pai. Né, amada? Por isso que o Superman deu volta ao mundo, o Superman fez o mundo voltar atrás, o Superman era o cara e caiu do cavalo. Ele parou a terra, cara, o Superman. Foi, eu lembro do episódio. Ele fez aí você vai ler na escritura, está assim, do pai não se zomba. Então o cara caiu do cavalo. O pessoal cai de tudo quanto é lugar e não machuca. O cara caiu do cavalo, coisa qualquer... Tá certo, amado? Mas o Criador fez isso na escritura também. Teve um homem que caiu da cadeira. O pai do Fênix e Finéias, o Eli. O sacerdote que cuidou de Samuel. Ele caiu da cadeira e morreu. Imagina cair da cadeira e morrer. Então, o outro lá, coitado, o ator caiu do cavalo. E os poderes dele, amada, foram neutralizados a mexer com o olho. Ainda segurado por um ferro que ficava aqui atrás dele para poder ficar em pé. Senão nem em pé ficava assim mais, olha. Não conseguia manter o pescoço em pé. Porque ele tinha um ferro aqui para segurar o pescoço dele em pé. Ele podia mexer com os olhos assim, ó. Ah, cadê? O poder dele foi subtraído. Tá certo? Tá escrito, do Criador não se zomba. Bem claro. Mas vamos lá, amado. Então essa zombaria do Criador, eles adoram. Super-heróis. Então fizeram as bruxas virarem super-heroínas com superpoderes. Tudo na fantasia doentia do gado que vê isso e vibra. Eles veem a gente como loucos e loucos são eles. Exatamente. Eles que são loucos. Loucura pra mim é isso. Agora, quando foi na época não é Inquisição, na época da bruxaria, da caça às bruxas, o que ocorria é que quando a pessoa ela ia contra os princípios do sistema da época, do local, e era baseado em poder mítico. É o que eu falo, o pior é o poder mítico. Em tudo. É em tudo. Tá em tudo. Ele dá roupagem, ele dá estrutura esquelética a tudo. Então, naquele período, então não havia grande poder de comunicação como hoje. Mas mesmo assim as massas eram influenciadas. Porque acusava a pessoa de bruxaria, colocava uma marca de bruxa na pessoa, vamos dizer assim, e aquela pessoa então era levada a ser assassinada. Mas o que nós estamos falando aqui hoje, amado, é que as massas populares hoje são muito mais manipuladas do que na época das bruxas, porque não é através mais de coisa humana. Na época da bruxa era humano que falava aquelas coisas ali para os outros. Sim. Entende? Que espalhava a notícia da bruxaria. Então, era mais difícil. Hoje não, hoje isso é instrumentalizado pelo sistema, por meio de tecnologia. Então ficou muito mais fácil. Assim o que acontece, a pessoa na sua rua cai doente, um vizinho, eu não tenho dúvidas que você que é o bonzinho, o Rubens, a Elaine, nós que fomos doutrinados nisso, não tendo consciência dessas coisas, eu estou me incluindo, meu amado, porque eu estou me incluindo como se eu não tivesse consciência. Mas eu tenho consciência disso. Eu jamais participaria de um troço desse por ter consciência. E é isso que a gente tenta passar, essa consciência. Exato. Tá certo, amada? Não tenho dúvida, qualquer pessoa de boa índole, pessoa boa, do bem, neste momento, vai cercar a casa daqueles vizinhos e vai tacar fogo. E se for na porta da pessoa, vai dar um tiro, vai dar uma facada, vai matar, como se fossem zumbis dos filmes.
Neste momento, a mente humana não vai estar consciente de que são pessoas doentes e que o Estado deveria estar cuidando delas. Deveria estar cuidando. Ou deveria ter cuidado delas e jamais irão supor crer que foram eles quem criaram. Não, eles não vão ficar imunes, fora de qualquer suspeita. Amados, vamos lá, meu irmão. Entregar poder para os outros é algo terrível, mas o poder foi entregue. Você agora, sabendo disso, você vai procurar conviver, você e sua família, da melhor forma possível, fora desta armadilha, fora dessa gaiola de rato de laboratório. Como? Não participando dessas coisas. Exatamente. Não vendo televisão mais com os olhos que vinha antes. Eles falam de um jeito, faça de outro. De outro. Fala de uma coisa, vai e pesquisa. Eu falava com a minha amadinha, eu não tenho dúvida que a minha parentela, se amanhã a televisão disser assim, vai para o estádio de futebol que lá vai ser aplicado vacina em massa, eu não tenho dúvida que a minha parentela toda vai. Não tenho dúvida. Infelizmente, isso é muito triste.